Maranata não, ela tem doutrinas alienígenas. Ela é uma formadora de hereges. A Igreja Cristã Maranata, ela é uma escola de hereges. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema e temos a satisfação de trazer para vocês mais uma vez o pastor Osiel, já esteve conosco numa outra oportunidade, gravamos uma entrevista com ele, o vídeo teve uma grande repercussão e nós havíamos falado que ele retornaria para comentar sobre a questão das doutrinas da Igreja Cristã Maranata. Então nós vamos falar sobre clamor pelo sangue de Jesus, sobre o livro de Cantares, sobre a quinta medida e também sobre os meios de graça. E ao final o pastor Osiel vai deixar a sua impressão sobre a questão se a Maranata é uma seita religiosa ou se é uma igreja cristã com muitos problemas, ou alguns problemas, como algumas pessoas dizem. Pastor Osiel, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Pastor Solon, a todos que estão aí nos acompanhando, uma boa noite, graça e paz a todos. É um prazer estar novamente com você aqui e com certeza esperamos que essa live possa contribuir aí de uma forma graciosa para ajudar as pessoas a compreenderem acerca da instituição Igreja Cristã Maranata. Espero que possa ajudar a abrir os olhos de muitos que estão aí precisando, estão buscando a direção de Deus. É um prazer estar com vocês novamente. A satisfação é nossa, pastor. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você falasse para o público do canal Maranata Anátema sobre o trabalho que você está desenvolvendo, né, onde você está, Manhumirim, né, se não me engano. Manhumirim, Minas. Isso, o trabalho que você está realizando aí, e também sobre o seu canal, que é Evangelho Sem Máscaras. Por quê? Porque nós notamos, já chegamos até compartilhar os vídeos que você tem gravado, tratando especificamente sobre doutrina, sobre práticas da Igreja Cristã Maranata, e o que eu gostaria de saber é o seguinte, se esse canal ele vai continuar tratando sobre a Igreja Maranata, ou se ele tem o propósito de tratar mesmo aí do seu trabalho, que você está fazendo aí na sua cidade, e eventualmente colocar alguma coisa. Você quer falar um pouquinho para nós sobre esse seu trabalho? Pastor, veja bem, nós fez 4 anos, está fazendo agora no mês de março, 4 anos que nós deixamos o ministério ali na Igreja Cristã Maranata. E por um período, aproximadamente 1 ano, eu fiquei em silêncio totalmente. Aí gravei um vídeo de tantas pessoas perguntarem acerca da nossa saída. Eu fiz um vídeo explicando a minha saída e parei novamente. Fiquei mais de 1 ano sem entrar no assunto. Eu postava alguns vídeos sobre outros assuntos, mas não sobre a Igreja Cristã Maranata. Mas, há menos de 1 ano atrás, a gente tem recebido informação de muitas coisas absurdas que têm acontecido naquele lugar, questões doutrinárias, questões de comportamento ali, da cúpula do presbitério, e nós então decidimos a voltar com o canal agora para ficar, porque o nosso propósito, o canal Evangelho Sem Máscaras, ele surge no início para mostrar que existe no Evangelho uma simplicidade, uma pureza, e que o sistema religioso, ele colocou máscaras sobre ele. Então, nós estamos desvendando aí essas máscaras, tirando essas máscaras e mostrando o Evangelho na sua simplicidade. É um trabalho de apologia, é um trabalho difícil, porque eu percebo, pastor, que nós que definimos a ajudar a resgatar as vidas das seitas religiosas, nós apanhamos de 2 lados. Nós apanhamos da seita a qual nós vamos mostrar os desvios, né? Mas nós apanhamos também de irmãos que não compreendem o nosso trabalho. E eu tenho passado por isso, muitas das vezes afrontado, mas há um anseio no meu coração muito grande de poder resgatar algumas vidas das seitas religiosas. A minha experiência na minha saída
ela me fez enxergar o quão pernicioso são as seitas religiosas. E eu costumo dizer o seguinte: se em todo o meu trabalho que eu realizar, eu conseguir resgatar uma vida, pelo menos, e trazer para o evangelho puro, eu já me darei por satisfeito. Então, o desejo é continuar com o trabalho. Nós temos aqui um trabalho também físico, né, local, que nós realizamos. Estamos com uma visão muito diferente. Nós não criamos uma nova igreja, nós reunimos em um local e um grupo de irmãos ali que vem, e tem sido, assim, uma experiência muito gostosa. Não temos como vou dizer, esse formato que existe na ICM e em outras instituições, nós não temos, e tem sido um bom trabalho. E o propósito nosso é começar um grupo online, porque muitas pessoas têm nos procurado e dito assim: tem trabalho de vocês aqui na cidade, tal? Então, assim, ontem uma pessoa do Rio de Janeiro ainda falou isso, uma pessoa de Teresina nos procurou acerca disso, aqui na cidade vizinha, pessoas estão nos procurando. Então, nós estamos com o propósito de, tipo, uma reunião semanal online para levar o evangelho sem máscara, e aí numa forma de reunião para que outras pessoas possam participar, interagir. Então, eu acredito que Deus nos dando força, saúde, nós vamos prosseguir com esse trabalho com a esperança de levar o evangelho sem máscara para mais pessoas aí. Muito bem, pastor Osiel, isso é realmente muito importante. Eu vou deixar o link do seu canal na descrição deste vídeo para facilitar com que as pessoas entrem em contato com você, né, obtenham mais informações e também para que possam participar das suas reuniões e até para tirar dúvidas, né, e crescer juntamente com o grupo. Sobre essa questão que o pastor falou, de ser atacados, né, de termos uma resistência, não só no caso da seita em específica, mas também até de pessoas, de ex-membros, de membros e tudo mais. Eu queria só deixar aqui alguns versículos, né, que são os que eu às vezes apresento para as pessoas, que dizem exatamente isso. Olha, por que você não faz outra coisa com o seu tempo? Por que você não prega o evangelho? A meu ver, assim, é uma falta de conhecimento bíblico muito grande das pessoas, mas nós não podemos julgar. Com uma pessoa que está dentro da Maranata ou que saiu recentemente da Maranata, nós não podemos esperar também, né, que haja uma compreensão muito aprofundada das Escrituras Sagradas, até porque viver um cativeiro, né? Mas eu sempre lembro do seguinte, Levítico, no capítulo 5, logo no verso 1º, né, ali na lei, né, ali na lei já havia uma, vamos dizer assim, uma prescrição da lei para que as pessoas que tomassem conhecimento de um pecado, que eles pudessem trazer isso à luz, não é? Então, eu até posso ler aqui, né? Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube. Então, você pode ter visto ou você pode apenas ter tomado conhecimento, né? E aqui diz o seguinte: você viu e soube, e não o declarou, não expôs, não trouxe isso à luz. Então, o que o texto de Levítico diz? Olha, você sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ou seja, é um texto que fala exatamente da pessoa que se omite. Tendo consciência do erro, ela se torna conivente, né? Porque pecado a gente só trata de uma forma, com arrependimento, né, confissão e perdão, né? Eu lembro também do texto que fala, né, que o Joaquim sempre fala, né, do cúmplice, né? O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Ou seja, a pessoa tem conhecimento do erro, tantas pessoas, tantos pastores aí dentro que têm conhecimento das heresias, já têm consciência, e eles não testemunham, eles não trazem à luz. E a palavra diz aqui, né, eu li Provérbios 29, 24, diz que esta pessoa se torna cúmplice. E por fim, Efésios 5:11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, eu acredito que sim, é um dever nosso que tem
pela consciência que nós temos de trazer essas informações. E é como eu vejo o trabalho que você está fazendo, especialmente esse aí de abrir um canal de comunicação onde as pessoas podem entrar em contato com você, elas podem participar de uma reunião, elas podem tirar dúvidas, e você, com toda a franqueza e com toda a clareza que é própria sua, pode trazer muitos esclarecimentos, né? Então, parabéns. Eu costumo dizer, pastor, que os evangélicos, né, de forma geral, eles ovacionam Lutero. E o Lutero, ali na sua história, não vamos entrar aqui no mérito, porque não é o assunto, mas ele foi ousado, né, numa época muito difícil, ele foi ousado em poder revelar os desvios que estavam acontecendo ali. E eu digo o seguinte, que hoje as redes sociais, elas são aí as catedrais de Gutenberg, né? As redes sociais têm nos dado essa voz para poder levar essa verdade. E é interessante, eu tenho até um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, não me ousando a me comparar com Lutero, né, porque a gente sabe ali o quão grande instrumento ele foi na sua coragem, na sua ousadia, mas eu faço esse comparativo porque os evangélicos ovacionam Lutero, mas quando alguém tem a coragem de olhar para eles e falar também dos desvios que eles estão cometendo, aí pronto, aí você é endemoniado, você é caído, você é rebelde. Mas o que nós estamos fazendo, de certa forma, é o mesmo que Lutero fez. Foi apresentar à comunidade os desvios que uma seita está realizando, que uma instituição está cometendo. E sabemos que Lutero só não foi morto porque ali o príncipe, né, Filipe, ele protegeu, né, Lutero. Agora, eu acho que nós estamos protegidos, né, pela nossa Constituição, dentro das limitações que existem, também para fazer o que nós temos feito. E eu digo com muita tranquilidade que o canal Maranata Manaim, Evangelho Sem Máscara e outros mais tem aí, né, são as portas de Gutenberg, né, da catedral, que nós estamos pregando as 95 teses. E vai produzir efeito para alguns. Eu tenho visto no seu canal, eu gosto de ler muitos comentários ali, quantas pessoas têm falado, né, que tem aberto os olhos depois que começou a participar do canal. Então, eu creio que o trabalho que pessoas como nós, e outros grupos também que estão fazendo com outras seitas, inclusive o canal Evangelho Sem Máscaras, o nosso propósito é também mostrar os desvios de outras seitas. Ainda não estou fazendo por falta de conhecimento. Então, eu estou ainda trabalhando naquela que eu estive junto e que eu conheço a fundo. Foram 22 anos, 17 ali como pastor, então eu sei tudo o que acontece ali dentro, eu posso falar de experiência própria. Mas, posteriormente, nós vamos continuar também desmascarando, né, tirando as máscaras aí dessas outras seitas que estão aí de uma forma também. Olha, tem muita coisa ruim acontecendo aí, pastor, muita coisa ruim mesmo. Pastor Osiel, até se você me permite uma sugestão, você disse que está estudando a questão das seitas, porque você pretende ampliar o seu trabalho, a sua comunicação, o alerta que você faz às pessoas. A sugestão que eu te daria existe uma Bíblia, eu tenho ela aqui comigo já há muitos anos, eu tenho essa Bíblia desde a época que eu era da Maranata, né? A Bíblia, ela é a Bíblia apologética. Por quê? Porque você vai lendo a Bíblia e já no rodapé ela vai te dando já as informações sobre o que determinadas seitas interpretam sobre um ou outro versículo. De repente pode ser um material interessante aí para você que está, né, começando, desenvolvendo, né? Eu vou pegar para você sim os detalhes e vou adquirir uma, porque vai me ajudar. Eu tenho feito consulta via internet, muitas coisas são públicas, e é importante, pastor, deixar claro que nós não somos donos da verdade, mas as coisas estão muito claras. Não precisa pesquisar muito para ver o que está acontecendo. Os desvios são muito grandes, né? Então, nós estamos estudando para que possamos falar com firmeza. Aquilo que nós falarmos, nós temos provas. Então,
E por isso que nós estamos estudando. Agora, é esdrúxulo o que está acontecendo no meio das seitas, e nós vamos ver aí, né, tanto a Igreja Cristã Maranata e outras instituições, que elas passaram todos os limites aceitáveis como Igreja de Cristo, né? Então, eu acho que é um dever daqueles que têm coragem. Eu quero pegar um gancho aí na sua palavra, pastor, se me permite. Você disse dos pastores que estão lá, que sabem da verdade, não tomam posição, e dos que saíram também e têm medo de falar. A verdade, pastor, que a maioria das pessoas que saem de uma instituição, de uma seita religiosa, como é a Igreja Cristã Maranata, eles saem muito formatados. Eu falo porque eu tive, pastor, o privilégio, né, no meu testemunho eu contei isso até no seu canal, hoje eu vejo como um privilégio, tá? Hoje eu vejo como um agir de Deus. Eu tive esse privilégio de começar. Eu entreguei a minha carta de saída no sábado, e no domingo já começaram aqui os pastores, pessoas que eu convivi mais de 20 anos, a me denegrir, a me difamar e até caluniar mesmo. E o presbitério me ligar, falando coisas absurdas, vergonhosas. E eu digo hoje que isso foi um privilégio para mim, e eu vejo como foi um agir de Deus, que isso arrancou as cascas que estavam em mim, sabe? Talvez, com certeza, eu ia demorar muito, porque na minha saída, a primeira visão que eu tinha é o seguinte: tá ruim, mas também fora não tá bom. Então eu vou ficar aí visitando os irmãos, visitando algumas igrejas que eu pastoreei, mas com a atitude dos pastores, uma atitude canalha, desumana, hipócrita. Eu falo isso, eu não tenho mais a oportunidade de conversar com eles, mas se eu tivesse, eu falaria face a face, não com desrespeito ao ser humano, porque a Bíblia nos manda amar o nosso próximo, mas é muita hipocrisia. No domingo já não era nem irmão mais. Aí veio, então isso me ajudou a ver que eu estava tomando a decisão correta da minha saída e me fez abrir os olhos. E nesse período que eu fiquei um pouco em silêncio, acredito que foi Deus me preparando para quando eu voltasse agora, voltasse com ousadia. Nós costumamos a dizer, o meu canal chama Evangelho Sem Máscara, sem medo da verdade. Então, nós voltamos com esse propósito, sem medo de falar aquilo que é a verdade. Então, o que nós falamos, eu tenho visto o seu trabalho, é o que tem provas, está aqui, está escrito, e usamos a Bíblia para contrapor, e contra a Bíblia não tem argumento, não há. Então, acredito que nosso trabalho, né, quando eu digo nosso, o meu, o seu, e outros apologetas que estão aí lutando contra outras seitas, é um trabalho levantado por Deus para abrir os olhos. Pastor, sabe qual é a minha preocupação? Eu tenho falado isso um pouco em alguns vídeos meus. Jesus falou com os fariseus o seguinte: vocês, raça de víboras, vocês andam meio mundo para fazer um prosélito, e vocês condenam a alma deles no inferno 2 vezes mais. Também falou assim: vocês, seus hipócritas, vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Sabe qual é a minha preocupação hoje? É de pessoas que estão lá perdendo o reino de Deus, porque estão sendo formatados com aquela ideologia maligna de domínio, de maldade, de soberba religiosa, de arrogância. Então, nós não podemos nos calar. Não podemos. Então, eu vejo que há risco, sim, de salvação por seguir os passos dos seus líderes. Todo lugar tem pessoas de Deus, inclusive dentro da instituição ICM, como todas as outras. A Igreja de Cristo é invisível, né? Ela não é uma instituição, ela é invisível, catando aqui e ali, mas hoje ficou muito claro para mim essa preocupação. Pessoas estão perdendo a oportunidade do reino, porque elas estão seguindo esses homens loucos, que estão formatando a mente deles com mentiras. Então, vamos à frente, em nome de Jesus. E por dever de justiça, pastor Osiel,
eu preciso mencionar aqui o Cavaleiro Veloz, né? O site do Cavaleiro Veloz, que é o nosso precursor, né? Eu acredito que a primeira pessoa que teve a coragem, a ousadia de abrir um espaço em rede social, né, na internet, e falar com clareza, dando nomes, inclusive. Então, nós precisamos, por dever de justiça, lembrar, né, sempre do Cavaleiro Veloz, e teve outros também que vieram na sequência, alguns continuaram, outros não, né? Então, nós temos o Reginaldo Nogueira, tivemos Júnior Magalhães, que deu também uma excelente contribuição, e tantos outros, né? Hoje temos, inclusive, um irmão, eu até, que me falhou aqui, mas ele tem um canal também no YouTube, é o Sadraque, né? É o Sadraque, que A também... religião certa, né? A religião certa, então tem falado também, tem trazido muitas coisas, então graças a Deus, né, muitas pessoas estão despertando e muitas estão tendo a coragem de se manifestar. Mas, pastor Osiel, eu preciso então aqui ir ao assunto, né, eu queria ouvir o que você tem a nos dizer inicialmente sobre a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. O que você pode nos trazer sobre essa doutrina? É uma doutrina bíblica? É uma heresia? O que você nos diz? Pastor, e os ouvintes, vejam bem, quando nós estudamos a Bíblia, qualquer grupo cristão, inclusive até a Igreja Católica Romana, eles têm plena consciência que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Isso é lindo, a doutrina do sangue na Bíblia, ela é linda, maravilhosa, e nós entendemos isso, que em Cristo se cumpriu a morte do Cordeiro, né? João Batista, quando apresenta Jesus ali, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não há dúvidas que Cristo, o derramamento de sangue de Cristo foi a expiação perfeita, foi ali o sacrifício perfeito para alcançar a alma do homem. Isso é bíblico, e nós poderíamos falar aqui horas e horas da doutrina bíblica do derramamento de sangue. Agora, a doutrina, o clamor pelo sangue de Jesus dentro da Igreja Cristã Maranata, ela toma como pano de fundo a doutrina bíblica, como pano de fundo, mas ela faz uma interpretação totalmente equivocada da doutrina bíblica, e eu entro aqui num ponto, Solon, que muito preocupante, porque, veja bem, eu me lembro que quando foi ensinado para mim, e é ensinado para todos que participam lá, que lá no início, né, eu vou usar os termos que são usados lá na instituição, no início dessa obra, Deus manifestou um dia e falou, não ora mais assim, ora dessa forma, vocês vão ter que clamar pelo sangue de Jesus a partir de agora. E aí surge, de acordo com eles, né, surge a chamada doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. O primeiro ponto que eu deixo aqui, pastor, que essa expressão, Deus revelou para esta obra, é uma mentira deslavada. E eu vou dizer, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, não falo com alegria. Eu ouvi muitas vezes pessoas dentro dos Manaíns a seguinte expressão: quando a pessoa deixa essa obra, a primeira doutrina que ele nega é o clamor pelo sangue de Jesus. E eu ficava pensando, porque algumas doutrinas da Maranata, eu aceitava assim muito de boa, mas algumas eu tinha muitas dúvidas, inclusive a do clamor. Qual era a minha dúvida? Espera aí, para Deus ouvir a oração hoje, eu preciso citar, eu preciso falar audível, eu clamo pelo sangue de Jesus. E eu ficava pensando, mas e os apóstolos? A oração deles não foi ouvida? E a igreja, durante toda a sua era até a reforma, nunca ninguém foi ouvido? Os reformadores, né? os homens dos movimentos, né, pentecostais, do grande avivamento da Rua Azusa, né? Então nenhum deles Deus ouviu. Aí, quando eu questionava, porque eu sempre fui um pouco questionador, Solon, eu sempre gostava de apurar. E quando eu questionava alguém, eles diziam o seguinte: não, mas Deus revelou para esta obra agora.
Na última hora, nós precisamos dessa cobertura a mais. Muito bem. Então, nós éramos calados nos nossos questionamentos com essa frase, mas Deus revelou para esta obra. Acontece que na minha saída, né, logo após que eu saí, um irmão, um ex-pastor da igreja cristã Maranata, ele entrou em contato comigo e me mandou um livro. Falou: olha, pastor, eu vou te mandar esse livro. Inclusive, esse livro tem algumas anotações até pessoais que foram feitas. Esse livro foi da onde surgiu a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Ô, Saulo, eu fiquei assim, extasiado. Eu já tinha saído, eu já estava conhecendo que era um grupo perigoso, porque eles tinham coragem de muitas coisas, né? Mas falar, Deus revelou para esta obra algo que eu estou lendo num livro, eu fiquei, Saulo, assustadíssimo. Falei: meu Deus, é muito pior do que parece. Primeiramente, sem entrar no mérito da doutrina, somente isso já joga por terra toda crença que essa doutrina seria bíblica. Eu não acredito, Saulo, que Deus poderia fundamentar uma doutrina em cima de uma mentira. O pai da mentira é o diabo. A Bíblia fala sobre isso. Como que pode sustentar uma doutrina e dizer que ela é de Deus, sendo que para trazê-la para a minha comunidade eu falo, Deus revelou, eu estou com um livrinho no bolso? Ô, Saulo, é falta de temor demais, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é esse. Eu tenho um livro, inclusive no início eu não estava enviando a cópia para alguém, agora eu envio, quem me pede, eu mando para ele o PDF. O livro, ele tem ali, eu vou só para você entender os tópicos do livro, né? O livro chama O Poder do Sangue, ele é um livro de um pastor americano, e esse pastor, ele escreve, e ele é traduzido para o Brasil, não tão lá atrás, mas ele foi lido em inglês no início, e ele apresenta aqui as doutrinas, inclusive está lá, o Fio de Escarlata, né? Era uma das aulas do Manaim, está no livro. Aquelas experiências, Saulo, que são contadas no Manaim, eu não me lembro, eu não sei se você passou por elas, que falava assim, nós estávamos orando e Deus falou, Padre, ora. Aí Deus fez um milagre. Você já ouviu essas experiências? Não? Tem no livro, até as experiências que eles contam lá no Manaim, algumas delas estão escritas no livro. É uma loucura. E o pior, Saulo, que a doutrina, essa doutrina, ela inclusive foi alvo de uma bula papal. Qual era o questionamento na bula papal? O poder do sangue de Jesus precisa ser clamado para que a aspersão aconteça toda vez que orem. E justificava Maria, a veneração a Maria. Porque eles diziam o seguinte, se o sangue de Jesus tem poder, Maria, o portanto, tem explicação na bula papal. Inclusive tem livros católicos sobre isso, que fala até do sangue que circulava, indo para a criança e voltando para Maria. Olha que coisa absurda. Aí você pega uma instituição que no princípio é evangélica, obra perfeita, e traz uma doutrina com uma origem romana. Aí eu não quero entrar no mérito aqui sobre os irmãos da igreja romana, não é o nosso assunto, mas a igreja cristã Maranata, e eu falo aqui hoje publicamente, Saulo, eu pedi perdão a alguns irmãos, alguns amigos que eu tenho que eram da igreja católica, porque eu fui doutrinado pela igreja cristã Maranata que só nós vamos para o céu, que nenhum católico vai para o céu. Aí eu ensino para os membros que nenhum católico vai para o céu, e a gente tem que falar isso publicamente, porque eles têm a cara de pau ficar convidando todo mundo para o trabalho deles e proíbe os seus membros sequer de participar de qualquer trabalho da Igreja Católica Romana. E eles dizem o seguinte, aí eu proíbo e trago uma doutrina de lá e aplico
dentro da minha igreja. Então, é um absurdo da hipocrisia religiosa, terrível. E quando eu entro no mérito da doutrina, ela não se sustenta, porque a doutrina do sangue, não tem questionamento, é bíblica. Agora, qual é a experiência? E pior, todos que estão lá dentro sabem disso. Só que ninguém tem coragem de falar. Virou uma reza decorada. Quantas vezes, né? Eu já vi situação lá de um irmão orar no culto e ele esquecer de falar as palavrinhas mágicas, né? E o pastor interromper e dizer assim, ora de novo, porque você não clamou pelo sangue de Jesus. Então, tornou-se um misticismo, porque quando nós vamos para a palavra, primeiro, a oração ensinada pela Bíblia é em nome de Jesus, certo? E quando nós vamos para a Bíblia, estudando a Bíblia, nós vamos ver a oração que chega diante de Deus não está ligada às palavras que eu falo, mas as que emanam de um coração quebrantado. Vou dar 2 exemplos aqui simples. Ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Deus, o Senhor Jesus, ouviu aquela oração ali. Quer ver a segunda? Parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava bonito, usando todas as palavras com eloquência. Eu acredito que o Eliseu devia até clamar, né, fazer um clamor. Agora, o publicano, a Bíblia diz que ele batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus, quem disse foi Jesus, que qual oração que foi ouvida? A do publicano. Então, a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus dentro da Igreja Cristã Maranata, da forma que eles falam, é uma heresia. Por quê? Não tem fundamento bíblico. Os nossos pais não a usaram desde os apóstolos e ela é copiada de um livro, não é uma revelação de Deus, e ela tem o grande perigo de dizer o seguinte, só nós temos isso. Eles falam, pronto, só aí é uma característica de uma mensagem herética, porque aquilo que é de Deus está na palavra e todo aqueles grupos que é cristão, né, bíblico, vai ter. Não tem como ser exclusividade de um pequeno grupo. E outra coisa, para terminar, ela coloca a Igreja Cristã Maranata numa vaidade muito grande e numa soberba religiosa de achar que aquelas simples palavras, né, não importa como está o coração, não importa se está roubando o dízimo da igreja, e eu posso falar isso porque há um processo público dentro da ICM de desvio de verba, há um processo público dentro da ICM, formação de quadrilha, não tem problema. Se eu falar o sangue de Jesus tem poder, Deus vai ouvir a oração. Isso não é verdade, isso não tem fundamento, e a Bíblia, ela nos ensina o que é orar, e é muito triste de pensar que há um grupo que se acha especial, porque toda vez que vai orar, faz uma reza, uma oração decorada. Agora, é pecado alguém orar? O sangue de Jesus tem poder? Não. Desde que eu não pense que a minha oração é ouvida por causa disso e a dos demais irmãos não é ouvida, porque, entendeu, pastor? Eu vejo que o clamor, ela traz essa soberba religiosa muito grande dentro da instituição. Muito bem, pastor Osiel. E como você citou, no caso da doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, você tem aí textos que vão falar do sacrifício e que eles podem fazer uma certa confusão entre sacrifício e oração. Mas e a quinta medida, que você nenhum texto tem? Eu não sou dessa época, tá? Na minha época não tinha essa doutrina, Deus ainda não tinha revelado, né? Mas e o que você poderia, então, nos falar sobre essa doutrina da quinta medida? Pessoal, a primeira vez que eu ouvi quinta medida foi no Manaim. E eu confesso, não só eu, tá? Muitas pessoas ficaram um pouco assustadas com ela.
Porque é uma mensagem, primeiramente, gnóstica. O gnosticismo, de certa forma, ele pregava que você evoluía espiritualmente através do conhecimento. Então, ela tem assim, um fundo gnóstico nela. Então, assim, poxa vida, é tipo a elite espiritual, sabe? A elite espiritual alcança uma dimensão diferente, uma medida diferente, tá? E foi a primeira vez que eu ouvi. Depois, no Manaí, novamente, eles fizeram um quadro das medidas, e da quarta ia na quinta, da quinta pulava para a sexta, e a sexta era o fundo do poço, né, era o inferno, e que era a medida do homem, né, os 6, e depois a sétima era de novo a eternidade. Assim, uma aberração teológica, uma coisa absurda, vergonhosa. Mas, mais uma vez, como era iniciada a mensagem? Esta mensagem é uma doutrina da obra, porque Deus revelou para esta obra. Então, nós tínhamos que engolir aquilo sem nenhum questionamento. Eu me lembro, talvez no ano 2018, eu apaguei o e-mail, porque eu não gosto de... Vai salvando muita coisa, eu acabei apagando, mas devia ter deixado. Eu mandei uma carta para o presbitério, para a comissão de doutrina, explicando uma coisa muito séria que estava acontecendo na mensagem quinta medida. Qual? Eu tive o conhecimento, por boca de um visitante da igreja, que a mensagem quinta medida era pregada em um centro espírita. Eu fiquei um pouco assustado com aquilo e fui procurar saber. E descobri na internet que existem livros, existem artigos, existem e-books, existe muita coisa desta mensagem chamada quinta medida. Ela tem um nome diferente, que chama quinta dimensão, mas é a mesma mensagem, idêntica. Fala altura, profundidade, largura, as 3 medidas. Depois a quarta, o tempo. E a quinta, uma elevação espiritual. Aí seria alcançar a quinta dimensão, a quinta medida. É uma elevação espiritual. Quando eu fui para a internet e achei livros, aí eu falei, não, pode ser que eles tenham copiado de nós. Para eu ter certeza, eu encontrei livro do ano de 1970, que já tinha escrito sobre essa quinta dimensão. Eu mandei uma carta para a comissão de doutrina do presbitério. E a carta muito respeitosa, não se tem nome de quem pregava ela, quem pregava ela mais lá era o presidente, mas eu falei, olha, peço que vocês examinem o que está acontecendo. Mandei um link, alguns links na carta para a comissão de doutrina, e disse o seguinte, olha, não tem como esta mensagem ser revelação de Deus para esta igreja, porque ela é uma mensagem de cunho esotérico, espírita, e que está na internet. O que houve, eu usei mais ou menos essas palavras, o que houve foi um plágio, mal feito ainda. Resultado, eu fui repreendido duramente porque eu estava levantando contra a revelação do Senhor. Então, a mensagem quinta medida foi um prejuízo muito grande espiritual para quem ficou alimentando daquele lixo. As pessoas ficaram vaidosas, né? Você só via falando isso. Você está na quarta, nós estamos na quinta. Então, sim, eu chego a dizer, a forma que a mensagem quinta medida foi aplicada dentro da Igreja Cristã Maranata, ela foi um instrumento maligno, terrível, herege, é uma heresia, não é bíblica, não tem nada de Bíblia nela. Inclusive, eles pregavam ela sem usar texto bíblico, porque só usava aquele texto de Paulo, né? Nem a altura, nem a largura, nem... Mas ela não tem fundamento bíblico, é uma heresia completa. Pior, como também a doutrina do clamor, ela é um plágio tirado da internet. Uma vergonha, tá? Só, de novo, eu vou frisar, é muita falta de temor, só. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, eu até abri aqui, ele fala dos falsos profetas, e ele chega a dizer o seguinte, ai de vós, profetas, vocês falam, assim diz o Senhor,
sabendo que não é o Senhor. Aí no capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, há uma sentença de juízo para esses profetas. É onde eu volto, Solo. Eu deixo aqui um alerta para quem está nos ouvindo. Eu tenho visto algumas pessoas que dizem assim, não, eu não vou enviar o seu vídeo para alguém de lá, não, pode eu criar um inimigo. Olha, há um risco muito grande, Solo, de juízo de Deus sobre esse povo. Tá? Porque eles estão mentindo, usando Deus. Ô, Solo, existe um comediante aí na internet que ele fala abobrinha demais da conta. Não sou a favor dele, não. Mas um dia perguntaram para ele se ele não tinha medo de Deus pesar a mão sobre ele. E ele usou a seguinte expressão, que sobre mim, tanto Deus como todos os meus seguidores sabem que eu sou um comediante. O pior são os pastores que estão nos púlpitos das igrejas usando o nome de Deus para enriquecer, criar impérios. Eles que deviam ter medo da ira de Deus. Olha bem. E eu vou falar aqui claramente. O presbitério espírito-santense perdeu-se o temor totalmente. Eu falo isso com muita dor, porque eu tenho família lá dentro. Porque eles usam de mentira. O Senhor revelou para enganar os seus fiéis. E eu posso provar isso, está aqui no meu computador, a mensagem. Solo, qualquer pessoa inteligente, tiver um mínimo de inteligência, sabe. E eu faço a pergunta a quem estiver nos assistindo. Será que Deus revelaria para uma igreja séria uma mensagem que já existe de cunho esotérico? É possível? Nunca. Primeiro, que não precisaria revelar o que já está escrito em livros. Primeiro ponto. Segundo, não revelaria para a igreja dele uma mensagem de santificação, como ela tenta aparecer, se ela é pregada em esoterismo. Terceiro, Deus não revelaria algo que não coaduna com a sua palavra, porque a Bíblia prega humildade, e a quinta medida é para exaltar o sujeito. Então, totalmente herege a doutrina quinta medida. É bem interessante, não é, pastor Osiel? Porque algumas pessoas dizem assim, olha, mas você tem ali operações do Espírito Santo com visões, com revelações, e que se cumprem, né? Ou pelo menos, não sei se no sentido profético, mas pelo menos que eles adivinham o que alguém está passando. E então, como é que pode ter esse tipo de operação ou de adivinhação que se cumpre? Então, não seria o Espírito Santo de Deus? Olha, eu não tenho a menor dúvida para dizer que o Espírito Santo de Deus não tem parte com isso, de modo nenhum. Por quê? Porque como pode o Espírito Santo vir para operar e depois levar a pessoa para o caminho errado? Não pode ser o Espírito Santo. Então, curou, não foi o Espírito Santo. Adivinhou, não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais iria conduzir a pessoa para o caminho errado. Mas olha só, aí tem só te interrompendo, mas como que o Espírito Santo poderia agir numa mensagem dessa se ela é fruto, ela já emerge? O irmão que inventou aquilo lá, estava lendo lá na internet, viu aquele negócio, opa, gostei. Vou falar que é uma revelação de Deus. Olha que loucura. Porque é mais ou menos assim, tá, pessoal? Não tem outra explicação. Aí eu chego na frente da igreja, eu tenho autoridade, e eu até acho que quem teve essa invenção lá, porque é louco de varrer, de julgar Pedro, né? Todo mundo sabe quem é, não estou citando nome. Então é o seguinte, aí chega, foi revelação de Deus, o Espírito Santo operando. Não está, não tem como operar sob mentira, então eu posso rasgar minha Bíblia. Se houver uma operação de Deus em uma mensagem chamada quinta medida, seja onde ela for pregada, que ela foi transmitida como revelação de Deus, é mentira, porque o Espírito de Deus não opera no espírito da mentira, do engano. Não tenho medo, não estou pecando, não tenho medo de falar isso aí com muito temor no coração. Eu desafio na palavra de Deus. Não, o irmão Ziel não tem nada. Eu sou um pecador que depende da misericórdia de Deus todo dia. E glória a Deus que hoje eu entendo isso. Antes eu achava que eu era tal, da obra perfeita. Hoje não. Hoje eu dependo exclusivamente de Cristo, sabe? Todo momento da minha vida.
mas eu falo sem medo de estar pecando. Não há operação de Deus numa mensagem que foi uma mentira para aquela instituição. É isso mesmo. E olha só, outra doutrina que ela é bem antiga, a gente tem ouvido pouco, mas sempre ouvimos uma ou outra menção, é a dos meios de graça, que eles dizem, né, são a madrugadas, jejuns, né, e tudo mais. O que é que você pode nos falar sobre essa doutrina, da forma como a Maranata aplica, dos meios de graça? Vejam bem, irmãos, da mesma forma que eu disse que eu tinha dúvida do clamor, eu tinha sempre dessa doutrina, porque era nos ensinado que graça, o conceito de graça puro e simples é favor e merecido. E graça, na verdade, é um ato de amor incondicional. O mérito da graça não é aquele que recebe, é quem dá. Paulo fala da salvação, que é a maior graça, né? A maior graça que Deus tem para nós é a salvação. E ele fala lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que ela não vem de vós, ela vem mediante a fé. Ela não vem das obras de vocês para que ninguém possa bater no peito vangloriando. Paulo ainda fala isso, para que ninguém se glorie. Ela é exclusivamente um presente de Deus para o homem. É um ato de amor incondicional de Deus para o homem. Então, quando nós recebemos uma graça de Deus, primeiro a salvação e depois as demais, eu não a recebo por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu estou realizando. Não. É quem está me dando, que é o mérito dele. É um presente. Então, a dúvida que eu tinha era simples. Um raciocínio simples. Se graça é um favor imerecido, como que eu tenho meios para chegar até a graça? Se graça é um favor imerecido, eu não a mereço. Então, eu não tenho um caminho que eu possa trilhar, né, que chama meios de graça. Eu não tenho um caminho, uma forma que eu vou caminhar, trilhar e chegar até a graça pelos meus méritos. Não. Mas era pregado que graça é o favor imerecido, mas eu tenho uma forma de alcançar a graça. Por que essa doutrina é perigosa? Vejam bem, eu já vi acontecendo. Tudo que eu falo, eu vi acontecendo, ou eu tenho provas em documentos. Nesse caso, eu presenciei, uma irmã pediu oração a um pastor, e ele perguntou assim: irmã, você fez madrugada essa semana? E a irmã disse: não, pastor, essa semana não tenho como fazer, não. E esse pastor virou para ela e disse duramente, porque eles tratam as ovelhas no pontapé. Lá ama-se templo, ama Manaim, ama o púlpito da igreja, ama os violões, né? Tudo uma maravilha. Mas a pessoa pode tratar de qualquer maneira. Infelizmente, eu vi acontecendo inúmeras vezes. E ele falou para a irmã assim: então eu não vou orar pela irmã, porque se a irmã tivesse precisando de bênção, a irmã tinha feito madrugada. Olha só, não há biblicamente, veja bem, é uma doutrina complexa, tá? A maioria das igrejas, elas estão enganadas nas suas ações, as pessoas estão negociando com Deus. A Maranata não é diferente. Algum lugar negocia com dinheiro. Eu vou dar para Deus me abençoar. Eu vou te lembrar só, qual foi o homem que fazia isso, que levou uma revolução dentro do cristianismo? É o tal lá, vendedor de indulgência, na época da Reforma. Tetzel, não me lembro o nome desse certinho. Ele vendia indulgência, a pessoa comprava, e com aquela indulgência ele estava recebendo uma graça de Deus. As igrejas, e aí não só a ICM, muitas delas estão fazendo isso, e a ICM não troca por dinheiro, mas troca por cabresto, né? Como diz aqui na
no interior de Minas, põe um cabresto no sujeito. Eu te controlo para você ir no culto de manhã, para você ir no culto meio-dia, para você ir no culto da noite, para você ir na escola bíblica dominical, para você fazer jejum o dia que eu quiser, para você orar o dia que eu quiser e do jeito que eu quiser. É um cabresto. E a pessoa vai crescendo a vaidade, porque quando vai levantar lá, na escola, levantar alguém para o obreiro, a primeira coisa que pergunta, ele faz madrugada? Então é o seguinte, tudo que se faz na ICM é por mérito. Mérito. O mérito seu. Você faz madrugada? Você vai levantar alguém para o diaconato. É cheio do Espírito Santo? Aí não é analisado se ele é um homem de Deus, se ele é um bom marido, se ele é um bom pai, se ele é um homem manso, se ele é um homem correto com os seus negócios. Não. Cheio do Espírito Santo. Está falando em língua estranha na igreja, está entregando visão? Então é o seguinte, a doutrina meios de graça é uma heresia, porque ela tirou o mérito de Cristo e trouxe para os adeptos da seita. As pessoas vivem aquela vaidade de tem gente, eu vi isso acontecendo, disputa quem fez mais madrugada durante a semana. É uma loucura. Eu vi pastor, só fazendo chamada da madrugada, quem ia. Ele chegava no domingo, abria um caderninho, perguntava, Osiel, quantos dias você fez de madrugada? Anotava. Então, as pessoas faziam aquilo por obrigação, mérito. E outra coisa, você participa de uma madrugada, por exemplo, eu participei muitas madrugadas, não me arrependo de forma nenhuma, mas eu questionava muitas vezes a madrugada, por exemplo, falava, meu Deus, porque era pregado o seguinte, você não pode levantar 6 horas da manhã e orar em casa, não. Tem que ser na igreja. Eu falava, meu Deus, mas será que Deus só está aqui dentro? Então, eu questionava esse mérito, eu questionava o jejum, por exemplo, eu questionava o jejum. Eu falei, meu Deus, a Bíblia fala que quando você jejuar, unja teu cabelo, para ninguém ficar sabendo, de repente você está numa instituição que jejum de acordo com os seus líderes mandam. Aí fala que foi revelação de Deus. Eu não consegui entender aqui outra coisa. Jejum de 0 às 9. Isso eu vi acontecendo no Manaim, o solo. 11h40. Lá tem uma tal da fazendinha, não sei se você pegou a fazendinha do Manaim. 11h40, o nego está lá comendo torresmo, comendo mandioca, comendo vaca atolada, aquela doideira. Meia-noite tem um jejum. Solo, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. A coisa cai no ridículo, a gente fica até com vergonha de contar isso para os outros, rapaz. Então é o seguinte, aí fala, não, mas é obedecer. Obedecer quem? Não está na Bíblia. A Bíblia não ensina os meios de graça conforme a ICM ensina. Ah, mas eu poderia sistematizar uma doutrina? Tudo bem, só que eles pregam, a forma que eles sistematizaram isso é heresia. Por quê? Sou eu com mérito agora. Eu jejuei, eu fui no monte, eu li a Bíblia, eu consultei, né, que tudo isso é meio de graça lá. Aí pronto. Então é o seguinte, é muito perigosa, há uma disputa disso, as pessoas para se levantar de qualquer função, é cobrado isso lá, não é algo feito por amor, é muito feito muitas das vezes, porque se não fizer, é cobrado, e a pior heresia disso aí, tirar o mérito de Cristo e colocar sobre os meus ombros. Muito perigoso isso. Pois é, pastor Osiel, agora vamos então aqui à cereja do nosso bolo, né? Que é o maior orgulho do presidente da Igreja Maranata, que é a revelação de Cantares de Salomão. Bom, eu já falei tanto sobre isso, já gravamos, eu e a Roseli já gravamos tantos vídeos, mas eu queria ouvir outra pessoa, alguém realmente que esteve lá, inclusive por mais tempo depois de mim. O que você poderia nos falar sobre essa doutrina de Cantares e os dois principais livros da Bíblia de Gedeuti, que é Cantares de Salomão e Apocalipse? O que você poderia nos falar? Vindo de lá, né, da onde está saindo, você espera tudo, né? Mas veja bem, em 2019,
eu já com muita dor no meu coração de algumas coisas que estavam acontecendo lá, que eu saí em março de 2020, eu comecei a ler a história da igreja. Foi quando eu fui descobrir, por exemplo, a patrística. Inclusive, no Brasil, é publicado por uma editora católica, editora São Paulo, e a patrística, ela fala dos pais da igreja, que são os bispos, os pastores, na era após os apóstolos. E lá eu fui descobrir um camarada, chamava, estou até com um livro aberto aqui no meu computador, Orígenes de Alexandria. Ele era um dos pais da igreja, e ele escreveu um livro que chama Homilias e Comentário ao Cântico dos Cânticos. E eu lendo ali sobre meus pais da igreja, surgiu que ele tinha escrito esse livro. Que livro é esse? Aí só eu fui para buscar, comprei o livro, e vou dizer uma coisa. A ICM bate no peito muito orgulhosa que isso é só eles que têm. Que foi uma revelação de Deus para esta obra. Inclusive, chego a dizer que quem não acredita no livro de Cantares não vai para o céu, porque o Cantares... Então, muito bem. Eu pego o livro para ler de Orígenes, está tudo lá. Primeira coisa que eu descobri, que não era, mais uma vez só, olha só, amados, né, você que está participando, ouvindo vendo esse vídeo, olha bem, não é uma revelação, é uma mentira quando eles falam, Deus revelou para esta obra. Eu estou com um livro nas mãos aqui, não precisa ninguém, entendeu? E eles pegam ali o livro, não tem outra explicação, não existe revelação aí. O que existe é o que os pais da igreja chamavam de interpretação alegórica. Inclusive, o escritor Orígenes, ele por um período, ele foi excomungado da igreja, foi excluído da igreja, considerado um herege, porque a interpretação alegórica é justamente o que acontece dentro da igreja cristã maranata. Ela te dá abertura para inventar as maiores aberrações possíveis. Então, e eu comecei a meditar, solo, lendo ali a história da igreja, descobrindo um livro como o de Orígenes, descobrindo outras coisas, eu fui entender por que o presbitério sempre condenou cursos de teologia. Porque eles sabem que qualquer curso de teologia que você fizer, católico, adventista, você vai acabar passando e descobrir que revelação que eles chamam é, na verdade, a chamada interpretação alegórica. O primeiro que escreveu sobre Cântico dos Cânticos foi Fílon de Alexandria. Ele era um judeu filósofo, e ele comparava naquele momento Israel sendo a noiva de Deus. Aí vem Orígenes, tira Israel e coloca a igreja. Aí ele vem, pega o livro de Orígenes, esta obra Deus revelou. Olha, Solo, eu não sei o que dizer, sabe? Eu fico assim, parado, pensando, meu Deus, onde eu estava há 22 anos da minha vida? Eu teve época da minha vida que eu ia no Manaim de 15 em 15 dias. Quantas vezes eu ouvi Cantares de Salomão? Mas muitas vezes mesmo. E aí eu pego, eu acho assim, não vou entrar no mérito das interpretações, tem muita besteira sendo falada, mas interpretação alegórica é isso mesmo. A interpretação alegórica é justamente para você falar besteira. Você não precisa de texto e contexto, você pega um versículo ali e fala o que você quiser nele. Então, a interpretação alegórica tem essa função de você falar o que você quiser, de você ver o que você quiser ver dentro da palavra. Eu nem vou entrar no mérito, mas eu entro no mérito da coragem, da comissão doutrinária da Igreja Cristã Maranata, de ficar aí 1, 2, 3, 10 domingos falando de Cantares,
como sendo o maior tesouro da Igreja Cristã Maranata. Eu tenho dentro da minha casa aqui um livro do ano 200 e poucos, né? Ele foi publicado agora recentemente, no ano 2010, na língua portuguesa, mas ele já estava publicado em inglês, em muitas línguas, inclusive no latim. Que está tudo lá. Que é mentira. Então, a chamada doutrina de Cantares, sendo revelação de Deus para alguma obra, é uma mentira assim, horrível, nojenta, suja, porque a maioria das igrejas, tá, o solo, não gostam de pregar Cantares na visão alegórica, porque você acaba inventando muita coisa, né? O livro de Cantares é um livro romântico, é um livro poético, né? Então tem muita coisa ali que realmente se você lê como diz, numa visão sem ser alegórica, você fala assim, poxa vida, Cantares tem um livro quase que sexual, a Bíblia tem quase um livro sexual, mas na verdade o livro de Cantares ele fala de um romance, e ele é muito bom para casais, ele é muito bom para muita coisa. Você pode até pregar uma mensagem, usar a figura ali da igreja, não tem problema nenhum. O problema, Solo, é falar que isso é uma doutrina revelada. Não é. Onde está o temor? Volto aqui, né? Ezequiel 13, ai de vós, que diz, assim falou o Senhor, sendo vós. Então, é muito perigoso o que está acontecendo naquele lugar. Pastor Osiel, eu me lembrei aqui, eu gosto muito de citar a fonte, mas a questão é que eu não me lembro quem falou. Em um dos grupos que eu participo, alguém falou o seguinte, e eu achei uma das melhores definições. Ele disse assim, essas revelações além da letra I, é como olhar para as nuvens do céu, a pessoa, cada um fica olhando lá e acaba enxergando uma ou outra imagem, né? Foi eu que fiz o comentário. Foi? Achei excelente, foi uma das melhores que eu já ouvi. Eu acho que é exatamente isso. Cada um olha e vê uma coisa diferente. Só finalizar aqui, sobre revelações. Eu um dia conversando com um pastor aqui de Manhuaçu, eu estava lá ainda, e esse pastor, eu e ele mais um, que fomos orar um período, quando nós tomamos a decisão de sair, ele ficou para trás. E é o seguinte, eu perguntei para ele assim, fulano, me explica, eu não estou entendendo, o que é revelação que, né, o presidente lá, o Janeti Gueiros, tanto fala, o que é revelação? E ele virou para mim, e ele está lá, continua lá, ele virou para mim e disse assim, aquilo é coisa que está na cabeça dele. Então, é olhar para a nuvem, meu filho, aquilo ali não tem, é loucura, inventa e fala que Deus revelou e pronto, ninguém pode questionar o solo. Sabe qual é o problema, né? Nós vamos fechar aqui. Qual é o problema? Ninguém pode questionar. Se você questionar, você é rebelde, você está levantando contra a ungia de Deus, você está levantando contra a revelação de Deus. Então, assim, você tem que comer aquilo, tá azedo, é uma lavagem, é comida de bolotas de porcos, mas você tem que comer, porque eu estou te dando, você come o que eu te der. Não pode questionar, mais ou menos assim, entendeu? Muito bom, viu? Muito boa a definição. Agora, olha só, para nós encerrarmos, eu quero escutar de você, partindo exatamente dessas poucas doutrinas que você comentou, e acredito, pelo que eu escutei, você faz referência como são realmente heresias, né? E então eu queria que você, baseado tanto no que você aprendeu, quanto no que você descobriu e nas conclusões que você chegou, se a Igreja Cristã Maranata, então, se ela é uma seita religiosa, ou se ela é, como algumas pessoas dizem, uma igreja cristã evangélica com alguns problemas. Mas antes de eu passar para vocês, eu queria até trazer uma informação para o nosso público e também, eventualmente, os membros da Igreja Cristã Maranata, que são mais da metade do público que nos acompanham, mas o seguinte, uma coisa é escutar eu falando, Joaquim falando, Roseli falando, o Cavaleiro Veloz falando, né, o Reginaldo falando. Uma coisa é você ficar escutando pessoas, né, como nós, pessoas que não têm nenhuma relevância nesse contexto de, vamos dizer assim, de estudos, né,
da Bíblia Sagrada, nós não temos nenhum livro, não temos literatura, não temos nada, nós só estamos trazendo as nossas impressões. Mas o que tem acontecido? Alguns pastores ou pessoas que são estudiosos da apologética começaram já a citar a Igreja Cristã Maranata. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o Tiago Santana, Tiago Alicerce, ele fala abertamente, claramente, com todas as letras, a Igreja Cristã Maranata é uma seita religiosa e fala algumas coisas, inclusive, das características de seita que podem ser observadas na Igreja Cristã Maranata, mas ele fala isso abertamente, tem vídeo dele gravado. Não é? Não, primeiro, a Igreja Cristã Maranata é uma seita, por isso que eles dizem que a letra mata, eles não querem que seus membros estudem a Bíblia, não querem que os seus membros tenham contato com outras teologias, e eles dizem que só a Igreja Cristã Maranata é a obra do Senhor. Veja só, surgiram há poucos anos, ou seja, Deus dependia da existência da Maranata para fazer a obra na Terra, então durante séculos Deus não fez obra nenhuma na Terra. Isso é uma bobagem, é uma declaração de gente tola ou desonesta, um dos dois, não dá para ser nenhuma das duas coisas. Olha só, se afaste disso aí, ok? É uma seita pesada. Bom, recentemente eu recebi do nosso irmão Rafael Leonessa, que inclusive ele também é um estudioso da apologética, tem um canal de apologética, e ele já há algum tempo ele fala que a Igreja Cristã Maranata é uma seita. Ele escreveu um livro sobre a quinta medida, né? Ele escreveu esse livro da quinta medida, onde ele fala de muitas coisas dessas heresias da Igreja Cristã Maranata, inclusive ele foi processado, e o próprio, acho que é presidente ali do Centro Apologético de Pesquisas Cristãs, CACP, gravou um vídeo onde ele, vamos dizer assim, ele leva ao público a compreensão de que a Igreja Cristã Maranata seria uma seita, e agora, em um vídeo que eu vi que foi gravado ali, tem até a logo do CACP ali, né? Nós temos o Bispo Tarles, que também é um apologista. O Bispo Tarles, ele está entrevistando ninguém menos do que o Paulo Romeiro. Paulo Romeiro, eu tenho livros que eu comprei do Paulo Romeiro aqui, do tempo que eu estava na Igreja Maranata. Então, ele é um escritor muito conhecido, de muita relevância nesse contexto, né? Religioso, cristão, evangélico, e o Paulo Romeiro, um senhor, ele foi questionado no canal Teologar, o Bispo Tarles perguntou para ele, né, sobre a Igreja Cristã Maranata, e vejam só, eu até anotei aqui, né, o que ele falou. Ele disse o seguinte: a ICM, a pergunta é, a ICM é considerada uma seita? A pergunta foi feita para o Paulo Romeiro, né? E ele respondeu o seguinte: é uma igreja complicada, porque eles trabalham muito em cima de revelações. E veio a público um grande desvio de dinheiro pela cúpula da Igreja Maranata, e ele fala algumas coisas, então, ou seja, a Igreja Maranata já está se tornando conhecida, e os estudiosos da religião já começaram a identificar a Igreja Cristã Maranata como uma seita religiosa, embora ainda com um pouquinho de superficialidade, com um pouquinho de timidez, né, que é natural, porque eles vão tomando conhecimento aos poucos, né, não é como eu, como você, que passamos lá 20 anos de nossas vidas. Mas o que é interessante é o seguinte, por exemplo, se você pega Hernandes Dias Lopes, que também é bastante conhecido, né, especialmente nas redes sociais, ele é um pastor presbiteriano, inclusive ele é aí do Espírito Santo, e ele participou de um podcast aqui, olha só, no canal Plenitude. E o título ali que eles deram ali para o vídeo é o seguinte: como saber se a minha igreja é uma seita? Esse é o título do vídeo, ele está sendo questionado sobre isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui as palavras dele, ele disse o seguinte: qualquer igreja que falar assim, se você não for dessa comunidade, dessa congregação, dessa denominação religiosa, você não está salvo, você está fora, você não faz parte da obra, né? Você não faz parte do reino, você não faz parte do povo de Deus. E ele conclui: quem diz isso é falso, ou seja, é o falso evangelho. E ele continua dizendo o seguinte: por quê?
esse tipo de mentalidade está colocando aquela comunidade, aquela igreja, aquela denominação no lugar de Cristo. Então vejam o que o pastor reverendo, né? Acho que é reverendo, né? Hernandes Dias Lopes disse. E depois ele concluiu assim, olha só. Toda seita tem esse entendimento de exclusividade. Você tem que seguir a minha cartilha. Se você não seguir a minha cartilha, você está fora. E ele conclui dizendo o seguinte: isso é seita. E seita se rejeita. E aí o que eu acho interessante é que essas pessoas, por exemplo, como Hernandes Dias Lopes, como Augustus Nicodemos, que são reverendos, muito conhecidos nas redes sociais. Então, eles, inclusive, você vai encontrar vídeos também do próprio Nicodemos, trazendo claramente quais são as características de uma seita religiosa. Mas, estranhamente, quando eles são questionados sobre a Igreja Maranata, eles ainda recuam. Eles sabem quais são as definições, eles sabem o que a Igreja Cristã Maranata faz, até porque a Igreja Maranata saiu da Igreja Presbiteriana, eles conhecem muito bem a Igreja Maranata, mas eles dão um passo atrás e eles não falam abertamente o nome da Igreja Cristã Maranata, classificando-a como uma seita, apesar deles próprios trazerem todas as características que nós podemos observar na Igreja Cristã Maranata. Bom, mas então isso é o que nós temos até agora. Acredito que vai chegar a hora que essas pessoas vão começar a falar também, né? Elas vão perder o medo, depois que elas consultarem aí nos sites dos tribunais de justiça e perceberem que já tem, inclusive, acórdãos, inclusive aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então já tem acórdãos que dizem o seguinte, que chamar uma instituição ou classificar uma instituição como seita religiosa, isso não é ofensa, isso não é calúnia, isso não é injúria, e isso é apenas uma classificação por características que são trazidas por estudiosos da religião. Então eu acredito que quando eles verem que eles não têm perigo mais de ser processados, de falar isso, eu acredito que muitos vão começar então a falar claramente. Mas enfim, e você, pastor Osiel, o que você pode nos falar com toda a sua experiência, conhecimento que você já teve dentro da Igreja Cristã Maranata, o conhecimento que você teve depois que você saiu, porque a seita, ela começa, então, a segregar o ex-membro, ou seja, a afastar, a desclassificar, até mesmo, como você mesmo falou, a caluniar os ex-membros, a recomendar que membros não se aproximem de ex-membros. Você passou por tudo isso, você recebeu ligação do GDUT, você recebeu ameaças, você recebeu, então, aí, percebeu que há uma exclusão daquele grupo, porque eles são exclusivistas, e depois você está estudando ainda sobre esta questão. O que você pode nos falar? A Igreja Maranata é uma seita ou é uma igreja cristã com alguns problemas? Muito boa pergunta. Quando, no meu momento da minha saída lá, eu achava que a Igreja Cristã Maranata era uma igreja evangélica com desvios. Era o meu entendimento até aquele momento. Foi tanto que a minha primeira decisão era continuar frequentando a Igreja Cristã Maranata, visitando os irmãos onde eu pastoreei. Essa foi a minha primeira impressão, que eu estava saindo de lá. Mas na minha saída, e com todos os acontecimentos que vieram, se revelou que a Igreja Cristã Maranata ela tem todas as características de seita. Dizem, os estudiosos de seitas e heresias dizem o seguinte, que se uma instituição tiver 3 características destas, já pode ser considerada uma seita cristã. E eu vou dizer aqui mais, eu vou afirmar isso aqui, principalmente que você está me dizendo que não tem risco de processo, porque uma das coisas que eles gostam de fazer é calar as pessoas com o processo, né? Quando o membro deles questiona eles calam revelação, não questionam. Quando alguém sai e tem coragem de falar, eles vão tentar calar com a justiça, né? Então é o seguinte, ela tem todas as características de seita, ou quase todas. Ela
discrimina quando uma pessoa tem coragem de sair de lá, ela faz uma total demonização da pessoa. Caído, herege, e usa aqueles termos pejorativos, proíbe os membros de conversar com aquela pessoa e por aí vai. Uma característica. Segunda característica, ela tem o domínio sobre os membros. É ela que determina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se não fizer isso, não fizer aquilo. É uma característica de seita. Ela é exclusivista em todos os sentidos. Ela não mistura com ninguém. Você nunca vai ver, nunca viu, um pastor, por exemplo, da Assembleia de Deus, ou um pastor da Presbiteriana, um homem como o Hernando Dias Lopes, que é um homem que entra e sai de qualquer local, você nunca vai vê-lo pregar numa igreja cristã maranata, porque eles não consideram. Então, eles são exclusivistas na questão de misturar com alguém. Terceira característica. Quarta, eles são exclusivos portadores da porta do céu. Para alguém ir ao céu, precisa passar por ela. Quarta característica. Quinta característica, ela tem doutrinas exclusivas delas. Doutrinas que mais ninguém tem. Eles ainda, não sei se a palavra certa seria idiotice, ainda bate do peito orgulhoso. Só nós temos. Gente, isso é sinal, isso é característica de seita. Só nós temos. São doutrinas extra-bíblicas. E aí eu entro num ponto, o solo, muito perigoso. Porque existe a seita que é cristã. O que ela é? Ela tem, as doutrinas dela são bem fundamentadas na Bíblia, mas ela tem condutas de seita. Por exemplo, ela domina os seus membros, quando alguém sai, ela vai denigrir, mas quando está lá dentro, as doutrinas são parecidas com as demais. A Maranata não, ela tem doutrinas alienígenas. No direito, fala direito alienígena, eu chamo de teologia alienígena. Ela tem doutrinas que são totalmente extra-bíblicas. Ela deixa, eu posso afirmar, no meu conhecimento, que ela deixa de ser uma seita cristã e ela é uma seita pseudo-cristã. Uma seita de um falso evangelho. Por quê? Porque ela tem essas doutrinas, como, por exemplo, a quinta medida, os meios de graça, são doutrinas que ninguém tem, e são doutrinas que ferem a palavra. O clamor pelo sangue de Jesus como oração, se você não orar dessa forma. Então, são coisas, são condutas que fogem da Bíblia. E se a Bíblia é a nossa regra de fé, você começa a sair de uma seita cristã e começa a entrar numa seita pseudo-cristã, de um falso evangelho. E é aí, o Solo e os nossos participantes, que eu fico preocupado quando Jesus falou para os fariseus: vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Então, ela é uma formadora de hereges. A Igreja Cristã Maranata, ela é uma escola de hereges, porque as pessoas entram lá, ela tem um exemplo da comissão pastoral de homens arrogantes, soberbos, eu estou dizendo arrogantes religiosos, não estou falando da conduta humana no sentido de denigrir o ser humano, mas eu chamo arrogância religiosa. Só nós somos salvos. E isso tem criado, uma fábrica de hereges, é uma fábrica de hipócritas. Então, é muito perigoso. Então, eu posso dizer, ela é uma seita, e ela está saindo de seita cristã, entrando no caminho de seita pseudo-cristã, porque poucos dias agora, eu não sei se você deve ter visto comentado, um pastor aqui me comentou comigo, que foi pregado na escola bíblica, que a oração passou a existir de verdade depois da ressurreição. Então, assim, as loucuras vão surgindo e chega um ponto que eles pregam, isso eu vi pregando, eles dizem que o que alimenta a igreja não é Bíblia, são dons espirituais, foi pregado muitas vezes. Eles pregam, se você quebra um jejum faltando 10 minutos para as 9, se Jesus voltar às 9 horas, você não vai para o céu. Então, elas estão saindo do aceitável
de seita cristã, porque característica de seita tem todas. Exclusivista, demoniza quem sai de lá, domina os seus fiéis, são características de seitas. E já está entrando numa esfera perigosíssima de tirar pessoas do caminho do céu, tá? Perigosíssima, que Deus tem misericórdia. Esse é o meu entendimento dentro do que eu tenho conhecido como conceito de seitas e heresias. Maravilha, pastor Osiel, e parabéns pela coragem, não só de falar abertamente, mas com todo esse respeito que você tem dirigido sempre às pessoas que são de lá, e agora com um canal, com um trabalho, com uma porta de comunicação, né, inclusive com a possibilidade de pessoas estarem também participando das suas reuniões. Isso é muito bom. Eu agradeço demais a sua presença, nossa hora já está avançada, precisamos encerrar. Espero que este não seja o nosso último bate-papo, mas que nós possamos ainda trazer mais informações, um pouquinho mais aí da sua experiência, né, como ex-pastor, como alguém que está agora, né, nesse campo, nessa seara da apologética também. Então, agradeço demais, desejo que Deus continue abençoando grandemente o seu trabalho, e agradeço também a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Desejo que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, pastor Osiel. Se Deus quiser, eu agradeço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.